Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Meus queridos, nesta oportunidade eu quero aqui dar continuidade a um assunto. Eu fiz um vídeo de manhã cujo tema foi Jesus ou o Cristo é Deus ou semideus, a primeira criatura de Deus. E não concluí o assunto. Eu desejo concluir, fazer então a segunda parte. Eu parei na parte em que, por exemplo, eu estava lendo a parte de Hebreus 2:7 e em diante, que mostra Cristo como sendo um homem, semelhante em tudo a nós. E como homem, Cristo então ele não é apenas menor do que Deus, mas também menor do que os anjos. Ok, queridos? Essa explicação que eu dei, ela é uma resposta aos testemunhos de Jeová, que usam da passagem de João 14:28 para provar, entre aspas, que Jesus não pode ser Deus todo-poderoso, mas apenas um Deus poderoso, um Deus inferior, um semideus. E eles se servem das palavras de Jesus, que ali naquele momento claramente ele diz que é menor do que o Pai. Então eles acham que esse texto prova que Jesus não é Deus igual ao Pai, mas é um Deus inferior, um semideus. Então na narrativa nós já mostramos, e eu gostaria que você recorresse ao outro vídeo primeiro, que eu já lancei hoje, para você entender bem o que eu vou explicar daqui para frente. Então eu não vou repetir tanto os argumentos, visto que já está no outro vídeo. Apenas eu vou, de forma bem sumariada, relatar aqui o que eu disse no outro vídeo. Que Jesus Cristo, quando falou aquilo, ele estava falando na qualidade de homem, ele estava humanizado, ele era totalmente humano, como qualquer um de nós. Então, na qualidade de humano, de mortal, de corruptível, ele era inferior ao Pai. Mas isso não prova que ele é um semideus. Isso não prova que ele foi a primeira criação de Deus. Não, isso não prova. A gente tem que entender as palavras dentro do seu contexto. Ora, se for levar por esse lado, por aquela declaração dele, e que eles querem que vala de forma absoluta, né? Os testemunhos de Jeová querem que a palavra de Jesus, quando ele diz, tenho que ir para o meu Pai, porque o Pai é maior do que eu, então eles entendem isso de uma declaração de forma absoluta. Então, se for entender isso de forma absoluta, então também nós podemos dizer que Jesus Cristo ele é menor do que os anjos, porque também está escrito isso. Eu já mostrei no outro vídeo, mas vou mostrar mais uma vez aqui. Hebreus, capítulo 2. Vou começar do versículo 5. Porque não foi a anjos que ele sujeitou o mundo vindouro, do qual falamos. Antes, em certo lugar, alguém testificou, dizendo: o que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que te preocupes com ele? Tu o fizeste inferior aos anjos apenas por pouco tempo de glória, apenas por pouco tempo, de glória e de honra o coroaste. Tudo sujeitaste aos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou independente de seu domínio. Mas agora ainda não percebemos que tudo lhe foi sujeitado. Vemos, porém, Jesus, que por um pouco de tempo foi feito menor que os anjos, agora coroado de glória e de honra, visto que sofreu a morte, morte que era para ser por ele provada em benefício de todos, mediante a graça de Deus. Então aqui, sem muitos comentários, está provado em que sentido Jesus disse que o Pai era maior do que ele. O Pai é Deus e ele ali homem. Então, como homem, Jesus, na qualidade de homem, era não somente inferior a Deus, mas também era inferior aos anjos. Ok, queridos? Vamos ver aqui ainda a questão da Jesus como o Criador. Romanos 11:36. Olha o que o apóstolo tem a nos dizer sobre Jesus Cristo.
que Paulo diz? Porque dele, porque dele. E lembre que Paulo está falando aqui de Cristo. Porque dele, de Cristo, por ele, ou seja, por Cristo, e para ele, ou seja, para Cristo, são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Meus queridos, mais uma vez eu digo aqui para os senhores, aqui Paulo está falando de Cristo. E Cristo está sendo colocado aqui no status divino de Deus. Porque dele, ou seja, de Cristo, por ele e para ele são todas as coisas. A ele glória para todos sempre. Amém. Aqui eu sei que é uma referência a Jesus Cristo que está sendo considerado por Paulo como Deus. E Paulo já declarou abertamente a divindade de Cristo. Olha o que ele diz em Romanos 9,5. O que Paulo tem a dizer sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo? Vamos lá. Vou começar do versículo 4 para que fique melhor entendido. Os israelitas, deles são a adoção, a glória, os pactos, a legislação, o culto, as promessas. 5. Os pais, e deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é Deus sobre todos, bendito para sempre. Amém. Queridos, aqui, por mais que as testemunhas de Jeová queiram enrolar, mas aqui não dá para enrolar este texto. Esse texto está falando claramente que Jesus é Deus bendito para todo sempre. Amém. Então, o que nós temos aqui mostrando Cristo como Deus bendito para todo sempre. Amém. É o mesmo que é apresentado aqui em João ou Romanos 11:36. Porque dele, ou seja, de Cristo, para ele, ou melhor, por ele, por Cristo, e para ele, ou seja, para Cristo são todas as coisas. A ele glória para todo sempre. Amém. E essas palavras que o apóstolo diz sobre Cristo, em outros lugares, ele aplica também para o Pai. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 8:6. O que é que nos diz aqui? 1 Coríntios 8:6. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem existimos. Veja que lá em Romanos 11:36, ele falando de Cristo, ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ora, Paulo diz claramente que todas as coisas são de Cristo, têm origem em Cristo. No entanto, essa mesma palavra, ele lança para o Pai e diz, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem tudo procede. É a mesma coisa dele estar dizendo, dele são todas as coisas. De quem tudo procede e para quem existimos. É a mesma coisa do que ele diz lá em Romanos 11:36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para quem tudo existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e nós também. Então vocês veem aqui, meus queridos, que aquela passagem lá, Romanos 11:36, que diz, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, não pode fazer alusão exclusivamente ao Deus Pai, mas faz alusão também ao Deus Filho, porque não podemos nada atribuir ao Pai que não possa ser atribuído ao Filho, exceto o status de paternidade, porque o Filho não é o Pai, assim como o Pai não é o Filho. O Filho nunca foi o Pai, assim como o Pai também nunca se tornou o Filho. O Pai nunca se encarnou, mas o Pai enviou seu Filho, Deus unigênito, Deus bendito, Deus sobre todas as coisas. E este Deus que criou todas as coisas, este Deus
que está acima de tudo, ele se encarnou. E aquele que nós conhecemos como Deus encarnado chama-se Filho. Nós não podemos confundir com o Pai. Agora vamos aqui ler em Colossenses 1, 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Vou ler mais uma vez do versículo 15, que é melhor, para ficar melhor. Ele é a imagem de Deus, ou seja, Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Mais uma vez eu digo que a palavra aqui, primogênito, no versículo 16 é protótokos. Em grego é protótokos. Ok? Mas nós precisamos fazer uma distinção entre primogênito e arque. Cristo, ele é o primogênito sobre todas as coisas. Só que antes de ele ser chamado de o primogênito, Cristo é o arque. Ele é o início de todas as coisas. Prossigamos a leitura. O primogênito sobre toda a criação, pois nele tudo foi criado. Aqui nós vamos lembrar o seguinte, vamos aqui completar a cadeia de atributos divinos. Romanos 11:36 diz o quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ali Paulo está falando de Deus, mais especialmente do Filho, mas que também nós podemos ver ali o Pai e podemos ver também o Espírito Santo, mas a questão ali é Cristo mesmo. Mas eu vou completar aqui uma quarta característica para lhe provar que, além de todas as coisas serem de Cristo, além de todas as coisas serem por Cristo e além de todas as coisas serem para Cristo, há ainda um quarto item. Todas as coisas são em Cristo. E é nesta palavra, nele, que se aplica aquilo que Apocalipse 3,14 diz. Ele é o princípio da criação de Deus. Isto diz o princípio da criação de Deus, que no grego princípio ali é arque. Então, nesta palavra arque, nós entendemos o quê? O Cristo como o Criador. E vejamos que todas as coisas foram criadas não somente da parte de Cristo. Todas as coisas não foram criadas apenas por meio de Cristo. E todas as coisas foram criadas não apenas para Cristo, mas todas as coisas foram criadas em Cristo. Logo, nós não podemos conceber a criação como algo à parte ou fora de Cristo. Também não podemos conceber a criação como algo posterior a Cristo, como se primeiro Deus criou a Cristo e depois criou as demais coisas, como dizem os testemunhas de Jeová. Não. Todas as coisas foram criadas em Cristo. Vejo, vou repetir. O primogênito sobre toda a criação, pois nele, ou seja, pois nele, eu vou ler aqui 16. Hoti en auto, porque nele. Aí vem ectiste, foi criado, tapanta, todas as coisas. Em Cristo foi criado todas as coisas, queridos. Então, Cristo ele é apresentado como o primogênito de toda a criação. Eu já expliquei isso em outro vídeo. Eu lhe aconselho você a assistir o primeiro vídeo, antes desse que eu já lancei hoje. Tá bom? Para você entender bem. Cristo é apresentado como o primogênito de toda a criação, mas também ele é apresentado como o arque de toda a criação, ou arque de toda a criação. E Cristo, na qualidade de arque de toda a criação, ele ocupa o lugar, ou ele é manifestado como o Criador de todas as coisas.
Vamos aqui ler mais aqui. Pronto, aqui já terminou. Cristo não tem princípio. Uma outra leitura bíblica que mostra que Cristo não tem princípio é Hebreus 7:3. Lá o autor está falando de Melquisedeque, que diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, tendo sido feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Bom, o autor ali ele está comparando, de uma certa forma, Melquisedeque com Cristo. Como? Melquisedeque ele teve pai, Melquisedeque ele teve mãe, só que isso não foi registrado. Então o autor se aproveita deste silêncio, onde não se fala do pai, nem da mãe, nem da genealogia de Melquisedeque, e daí ele extrai uma lição. Ou seja, o que é que ele quer extrair daí? A eternidade de Cristo. Daí ele conclui que semelhante a Melquisedeque é Cristo, sem princípio de dias e sem fim de dias. Bom, na verdade, entre Melquisedeque e Cristo, somente Cristo é que não tem nem princípio de dias e nem fim de dias. Então, logo, só existe um ser com essas qualidades, sem princípio e sem fim de dias. Quem é? É Deus. Logo, Cristo é Deus. Ok? O Cristo ressuscitado ou glorificado é sujeito a Deus Pai? Sim. Agora aqui entra uma outra pergunta. Eu já falei que em João 14:28, Cristo ali, ele é apresentado menor do que o Pai. E já mostrei que na qualidade de homem, ele também é inferior aos anjos. Agora aqui existe uma outra questão. Mas hoje, Cristo hoje, que está ressuscitado, que está sentado à direita de Deus no céu, que está acima de todas as coisas. A pergunta é, este Cristo glorificado, exaltado, este Cristo, ele ainda está abaixo de Deus? Ele ainda é subordinado ao Pai ou não? E a resposta, meus amigos, pasmem, é sim. É aqui onde o escritor Orígenes, um dos pais da igreja, foi mal entendido. Orígenes, no seu Periarchon, ou Princípios, ele desenvolveu essa ideia de que mesmo Cristo estando glorificado, mesmo Cristo sendo Deus, mas por causa da sua encarnação, por causa da encarnação dele, por ele se encontrar em um corpo, Cristo então ele é inferior a Deus nesse sentido, que ele é uma criatura. Cristo, antes de vir ao mundo, ele não estava entre a criação de Deus, ele não era criatura. Mas a partir do momento que Cristo se encarnou, então ele passa a fazer parte da criação de Deus. E como criação de Deus, Cristo, ele é subordinado ao Pai incriado. Aí é onde nós temos que perceber que existe uma real distinção entre o Pai incriado e o Filho criado. O Filho, por causa da encarnação, ele, não somente naquele momento, ele era menor do que o Pai, mas até mesmo agora, neste momento, que ele está no trono de Deus, que ele está sentado à destra do Pai, ele é subordinado ao Pai. Ele é inferior ao Pai, no sentido divino? Não. Mas lembre-se, Jesus Cristo ele não deixou de ser humano. É bem verdade que ele agora ocupa um corpo incorruptível, um corpo espiritual, um corpo não mais sujeito à morte, um corpo totalmente eterno e imortalizado. Mas apenas entenda uma coisa, Cristo ele continua homem, ele ainda faz parte da criação de Deus. Ele ressuscitou como um Cristo glorificado, com um corpo glorificado, imortalizado, mas não deixou de ser criação de Deus. Então, Cristo, na qualidade de criação de Deus, ele é menor do que o Pai.
mesmo hoje ele é menor. E eu vou te provar num texto. 1 Coríntios 15, 28. E foi isso que Orígenes tentou repassar e foi mal compreendido e ainda hoje é. Mas a verdade é que Orígenes, ele tinha esse entendimento que poucos têm. 1 Coríntios 15, 28, olha o que nos diz aqui. Quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho também estará submetido àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. E aqui está falando do Cristo glorificado. Ora, o autor aqui está dizendo, veja do versículo 25, na verdade, ele deve reinar até que ponha todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, pois tudo submeteu debaixo dos seus pés. E quando ele disser que tudo está submetido, é evidente que se exclui aquele, que é o Pai, que tudo lhe submeteu. Quando tudo lhe estiver submetido, então o próprio Filho também estará submisso àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Meus irmãos, aqui o que Paulo está dizendo é exatamente o que eu acabei de te explicar. Ele está falando aqui do Cristo glorificado, do Cristo ressurrecto. Cristo, a partir do momento que Cristo foi recebido ao céu, ele já começou a reinar. E é necessário que ele reine até que ele coloque todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Porque todas as coisas estão ou foram destinadas a ficarem debaixo dos pés de Jesus Cristo, a serem subordinadas a ele. Claro, conforme diz Paulo, que se excetua quem Deus que subordinou todas as coisas aos pés de Cristo, Deus não está sujeito a Cristo. Ao contrário, Cristo está sujeito a Deus. E a prova é que Paulo diz no versículo 28, quando tudo lhe estiver submetido, sujeito, então o próprio Filho também estará submisso àquele, ou seja, Deus, que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos. Então a pergunta é, Cristo hoje, ele é sujeito ao Pai? Ele está submisso ao Pai? Está debaixo da autoridade do Pai? Sim. Ele está. Assim como na sua encarnação, ele estava sujeito ao Pai, mesmo hoje glorificado, ele ainda continua e será essa a condição de Cristo para todo sempre. Para todo o sempre, Cristo estará sujeito ao Pai. Ele estará submetido ao Pai. E é simples, por causa da sua encarnação. Essa submissão de Cristo ao Deus Pai é devido à sua encarnação. Ele assumiu a forma humana e nessa forma ele ocupará eternamente. Cristo jamais deixará de ser homem, ainda que glorificado, ainda que eternizado, ainda que imortalizado, mas Cristo jamais deixará de ser homem. Por conta disso, ele, o próprio Cristo, que tudo está debaixo dele, ele mesmo também estará debaixo de Deus, para que Deus seja tudo em todos. Apocalipse 1:1 diz, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Aqui você vê aí já uma dependência, mesmo do Cristo glorificado, em relação ao Pai. Repito, Cristo, mesmo ele sendo Deus, ele sendo glorificado, mas ele é sujeito ao Pai. E muitos não entenderam Orígenes, mas o que Orígenes estava explicando era exatamente isso que eu estou dizendo para os senhores. Agora nós só precisamos entender uma coisa. Cristo, quando ele estava no corpo mortal, ele era sujeito ao Pai e também era sujeito aos anjos. Mas aqui vai uma pergunta, mas hoje ele continua sujeito ao Pai, mas ele continua sujeito aos anjos? Não. Ele continua e continuará sujeito ao Deus Pai para todo sempre. Mas, em relação aos anjos, ele, depois da ressurreição, depois da sua assunção, ele se tornou superior aos anjos, porque ele foi imortalizado, ele foi glorificado.
Então Cristo, aquela condição que ele tinha menor do que os anjos quando estava no corpo mortal, essa condição já não subsiste mais. Ele é superior aos anjos, e eu vou lhe mostrar. 1 Coríntios 15, 27, eu já li, o que diz aqui, ó. Pois tudo submeteu debaixo dos seus pés. Aqui está dizendo tudo, até mesmo os anjos. 1 Pedro 3, 22, vamos ver o que Pedro tem a dizer. Falando aqui agora do Cristo glorificado em relação aos anjos, olha o que Pedro diz. Este subiu ao céu, está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Toda a classe de anjos está sujeita a Cristo, queridos. Tudo está sujeito a Cristo. Aquela condição que Cristo tinha ali na encarnação, que era inferior aos anjos, ela já não existe mais. Agora ele é superior aos anjos. Porque, de fato, antes da encarnação de Cristo, ele era superior aos anjos. Porque ele era Deus. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ok, queridos? Então, meus irmãos, aqui eu fiz este vídeo para dar continuidade ao vídeo que eu fiz anterior. Eu espero que os irmãos tenham entendido o assunto, e eu quero fazer mais uma vez aqui a leitura que eu fiz no outro vídeo, só para vocês não perderem de vista. Olha o que Flávio Josefo fala sobre Deus. 1482. Olha o que Josefo fala sobre Deus. Porque lá em Apocalipse 3,14 diz, isto diz o Amém, o princípio, ou seja, no grego arquê, o princípio da criação de Deus. E daí as testemunhas de Jeová dizem que aí nós temos uma prova de que Cristo é criatura. E eu vou mostrar, como eu já mostrei no outro vídeo, você é convidado a ver o primeiro vídeo para entender melhor, que essa palavra arquê, ela não indica que Cristo é criatura. Ao contrário, indica que ele é o criador de todas as coisas, que ele, na qualidade de arquê, é a origem, o criador de tudo. O que Josefo? História dos Hebreus, página 1482. O que Josefo diz sobre Deus? Entre outros preceitos de nossa religião, que todos nós conhecemos, ela nos obriga a crer que Deus compreende tudo em si, que nada falta à sua perfeição, nem à sua felicidade, que ele é bastante a si mesmo e a todas as criaturas, que ele é o princípio, no grego aqui é arquê. Lembre-se disso, que ele, Deus, é o princípio, ou seja, arquê, o meio e o fim de todas as coisas. Aí a pergunta é o seguinte, se em Apocalipse 3,14 arquê indica que Cristo é criatura, então Flávio Josefo aqui está dizendo que Deus é criatura, o que é inadmissível. Mas se pelo contrário, Deus aqui é apresentado por Josefo como arquê de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, e isso claramente mostra Deus como criador de tudo, então o mesmo se dá com Apocalipse 3,14. Arquê ali transmite a ideia de criador. Cristo é o criador de todas as coisas. Por isso ele diz, o arquê, o princípio de todas as coisas. E eu quero também ler mais uma vez aqui, Filon de Alexandria, que ele também diz a mesma coisa que Josefo disse e que está escrito em Apocalipse 3,14, a mesma coisa. Olha o que ele diz. Assim o princípio, que no grego também é arquê, de uma tábua é Deus. Aqui ele se refere à tábua da lei. Pai e Criador do universo. Veja como o princípio arquê está ligado a Deus como sendo o Criador do universo. E o fim são os pais, que imitam sua natureza, e assim geram os indivíduos particulares. E a outra tabela ou tábua de 5 contém todas as proibições contra adultérios e assassinato e roubo e falso testemunho e cobiça. Mas devemos considerar, com toda a exatidão possível, cada um desses oráculos separadamente, não considerando nenhum deles como supérfluo. Agora, o melhor começo, que no grego é arquê, a mesma palavra usada por João em 3,14 Apocalipse, Agora o melhor começo, no grego arquê,
de todos os seres vivos é Deus, e de todas as virtudes a piedade. Ou seja, assim como a piedade é a origem de todas as virtudes, assim também Deus é a origem de todas as coisas. É isso que Filon de Alexandria está dizendo, meus irmãos. Então, assim como em Filo de Alexandria, assim como em Joséfo, Deus, que é o arquê de todas as coisas, que é o início, o princípio de todas as coisas, traz a ideia de que ele é o Criador, assim também é em Apocalipse 3,14. Cristo ali é apresentado como o princípio de todas as coisas, ou seja, o Criador de todas as coisas. Se você gostou deste conteúdo, se você ainda não é inscrito, eu gostaria que você fizesse a sua inscrição e compartilhe este vídeo com outros, ok, queridos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.